Obrigada. Queria então aqui trazer um assunto que é fundamental, de relevância, que é a gente pensar o quanto é necessário que a casa se paute pela liberdade e bem-viver de todos a população fluminense. E isso perpassa prioritariamente pelo fomento à cultura. A cultura é fundamental para construir identidades, né? O ser e existir que nós somos, o que marcamos nessa terra, passa prioritariamente pela nossa construção cultural. E aí é com muita tristeza que eu queria trazer para essa casa o fechamento do IPDH, que é o Instituto Palmares de Desenvolvimento Social, localizado ali no Corredor Cultural da Lapa, da qual constam 5 casas de trabalho social cedido pelo Estado. O IPDH é de alta relevância para o movimento negro do Estado do Rio de Janeiro. Há mais de 30 anos, ele lida com a pauta da cultura, da educação e direitos humanos, com centralidade na formação da população de jovens negros. Ou seja, o IPDH há mais de 30 anos conta em sua estrutura com inúmeros cursos de formação e capacitação de jovens negros, desde pré-vestibulares comunitários até formação política e a feira de afroempreendedores. O IPDH é um patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro como um todo. No entanto, em 2011, o IPDH sofreu um incêndio, do qual destruiu mais da metade do seu telhado. E esse telhado, por ser uma casa de patrimônio tombado, a estimativa de conserto desse imóvel, desse telhado, é avaliado em mais de R$60 mil. E, obviamente, o movimento social, que não tem fins lucrativos, não conseguiu lidar com esse ônus. E, aí, no entanto, ainda em negociação com a Secretaria de Cultura, foi marcada uma visita técnica, não só no IPDH, mas no Centro do Teatro do Oprimido, na Ferbard e nas 5 casas culturais ali. No entanto, um dia antes dessa visita técnica, que foi marcada para o dia 30 de janeiro, no dia 29, o IPDH foi surpreendido com a polícia em sua porta, e a polícia removendo um instituto da sua casa que funciona ali há mais de 30 anos. É uma falta grave do Estado do Rio de Janeiro. A gente entende que existem questões, existem contrapartida cultural que qualquer casa como o IPDH deve oferecer, e essa contrapartida ela tem sido oferecida. É fundamental, é imprescindível que a Secretaria de Cultura trabalhe para manter esses espaços abertos e não trabalhe para o seu fechamento. Então, a cada dia que o IPDH não funciona, é um dia a menos de valorização da memória e cultura da população do Estado do Rio de Janeiro. A gente não pode naturalizar o fechamento de um espaço tão fundamental quanto esse. Portanto, é necessário que não só a casa, mas a Secretaria de Cultura também se responsabilize por essa situação. No dia 30, nós estivemos em reunião, junto com os movimentos do IPDH, a Febargem, o Conselho Estadual do Negro, o Conselho Municipal do Negro e a Secretaria de Cultura, pensando formas de viabilizar a retomada do espaço pelo IPDH. Mas não poderia deixar de fazer essa denúncia aqui nessa casa. É primordial que a gente priorize a formação dos jovens do nosso Estado. É primordial que a gente batalhe por uma democracia que abra espaços e não feche espaços que fomentem a cultura. Portanto, isso não é um fato isolado de todos os processos que a gente vê de ataque à nossa democracia nos dias de hoje. Nessa mesma casa, ao tomar posse, no dia 1º de fevereiro, eu encontrei meu carro com ameaças. E essas ameaças é uma intimidação do próprio processo democrático. Eu tenho muito claro na minha cabeça o que me trouxe até essa casa, e mais claro do que isso, eu sei que essa ameaça não foi direcionada a mim apenas, mas foi direcionada à deputada estadual no serviço de sua função aqui nessa casa, o que agrava e muito essas ameaças. Então não podemos naturalizar o fechamento e a ameaça da democracia, como aconteceu também com meu companheiro de partido, Jean Willis,
que foi ameaçado sistematicamente até que se viu obrigado a deixar o país e deixar o parlamento. Isso são faltas muito graves, isso são desvios muito graves para uma democracia que lutamos tanto para construir. A gente sabe, e muitos de nós viemos até aqui, aceitamos a tarefa de construir política no nosso dia a dia, porque a democracia como ela está não nos basta, ela está incompleta. Mas o que tem até aqui a gente precisa valorizar. Foram muitas pessoas que morreram para que essa democracia existisse. Foi muito sangue, suor e lágrima que garantiu que hoje eu, uma jovem negra feminista, conseguisse ser deputada e chegar aqui e falar para o parlamento. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, dar nenhum passo atrás de nossa democracia. A gente não pode naturalizar o esfacelar da democracia no nosso Estado. A gente não pode naturalizar que parlamentares sejam ameaçados até deixar o exercício de sua função. A gente não pode aceitar que parlamentares dessa casa, e não apenas eu, mas o próprio presidente siciliano, a deputada Marta Rocha, que também sofreram outras ameaças, inclusive com perseguição, isso não pode ser naturalizado pela casa. A gente precisa, para ontem, debater segurança de todos nós. Segurança é a prevenção da democracia, é a garantia dos espaços democráticos, é a garantia da diversidade. Queria trazer essa parte para casa porque é fundamental que não deixamos isso passar em branco. Tanto a ameaça que eu sofri, mas em especial o fechamento do IPDH. E é fundamental que a gente entenda que a cada dia que o IPDH segue fechado, é um dia menos de luta e de salvaguarda da memória do Estado do nosso Rio de Janeiro. E qualquer Estado que pense um futuro, em especial um futuro para a sua juventude, precisa valorizar o ontem, precisa valorizar a tradição cultural e o seu passado. Então, estou aqui em referência ao movimento negro que me trouxe e me formou para chegar nessa casa. Então, por eles, não poderia deixar de dizer com muito pesar que não vamos aceitar o fechamento do IPDH. Deputado, me concede uma parte? Claro. Bom, a parte da deputada Dani Monteiro, em primeiro lugar, deputada Dani, ontem, quando fiz uso dessa tribuna, eu, na verdade, repercuti a frase que havia pronunciado quando do meu juramento, que era em nome da restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil. E fiz menção a uma série de situações que evidenciam a pulverização desse Estado de Direito no Brasil, inclusive com um componente central desse processo, que é o componente de criminalização da política. E fiz menção a Vossa Excelência, tínhamos conversado depois, portanto fiz menção ao deputado João Willis, que eu conheço muito bem, cujo mandato acompanhei em várias lutas, em vários momentos, portanto fazia-se a parte de solidariedade. E a segunda dimensão é que o nosso mandato também acompanhou esta luta importante que segue em curso, relacionada ao retorno do IPDH, do Instituto Palmares de Direitos Humanos, para o Corredor Cultural da Lapa, de onde ele foi retirado abruptamente, sem prévio aviso, sem antes, quando do incêndio, ter recebido qualquer tipo de apoio por parte do setor público. E eu conversei depois com o Hugo, com a Catarina, que Vossa Excelência conhece, há uma expectativa, e é preciso ter a expectativa e ter a cobrança de nossa parte. Mas uma expectativa, nesta reunião que Vossa Excelência fez menção na Secretaria de Cultura, de que se possam reorganizar as coisas e o IPDH voltar para lá. De qualquer maneira, embora com boa expectativa dessa reunião, segundo o relato do Hugo e da Catarina, eu não participei da reunião, mas pelo visto Vossa Excelência participou, a expectativa é positiva, nós temos que vigiar e cobrar, porque já se passaram vários dias e não teve ainda uma efetividade, uma consequência positiva, que só pode ser uma, que é o retorno do IPDH à sua sede no Corredor Cultural da Lapa. Portanto, quero ressaltar a importância desse tema e fazendo a parte a Vossa Excelência. Sim. Só para concluir, a nível de esclarecimento, companheiro Valdec, o IPDH, a gente segue na luta pela retomada da sede. A gente está produzindo os relatórios, está acompanhando a produção dos relatórios necessários para ser entregue, para garantir o que foi tanto o ano de 2018 de atividades feitas pelo IPDH como um plano de atuação para 2019. A gente está acompanhando as movimentações do Instituto para garantir a entrega desses relatórios, com um compromisso da Secretaria de Cultura de também agilizar esses processos e garantir a retomada do Instituto. Obrigada pela palavra.